Olá, meus queridos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Hoje, nessa semana, eu queria dar uma palavra de esperança, mas, não foi isso que o Espírito Santo nos trouxe. Ele trouxe uma palavra um pouquinho parecida, perseverança, né? O dia de eu gravar era ontem, mas eu não consegui. Esse agito aí dessa semana também interferiu na minha cabeça, na minha rotina. Mas hoje estou aqui. E a palavra do meu devocional de hoje era exatamente o que eu precisava escutar. Deixe o Espírito Santo guiar você. O versículo está em Salmos 48. Porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém. Então eu deixo o Espírito Santo me guiar mais essa vez. Não tem como eu falar sobre esperança, mas sim sobre perseverança. Porque ontem o devocional que eu não consegui trazer a palavra ontem era sobre abrir as portas para Cristo, que em Apocalipse 3:20 Jesus fala que ele está à porta e abre, né? Mas ele vai entrar e cear com quem abrir a porta para ele. Então, ele está batendo a porta pelo lado de fora, mas a maçaneta está pelo nosso lado, né? Jesus, ele é educado. Ele vai abrir, vai tocar e vai esperar a gente abrir a porta para ele, tomar a decisão. E o inimigo não faz isso. O inimigo, ele vem para roubar, matar, destruir, ele não pede licença, ele não tem educação. Ele quer entrar com tudo, ele quer entrar às forças. Não é verdade? Ele quer entrar à força. Mas Jesus é o contrário, ele vem para dar vida e vida em abundância, né? Então a gente tem que buscar ele e buscar enquanto a gente pode encontrar, né? Busque enquanto você ainda é livre para fazer isso. Me dói muito o coração dizer isso. Mas a gente tem que buscar enquanto a gente é livre. Amém? Então essa palavra de hoje, que o Espírito Santo, que tem que ser o nosso guia, vem para confirmar aquilo que eu queria ter trago ontem e não consegui. Ao invés de ter esperança, vamos ser persistente, vamos perseverar, né? Porque a palavra que Jesus está batendo a porta está em Apocalipse. Apocalipse, ele fala dos finais dos tempos, né? Então, às vezes a gente quer ter esperança, a gente quer acreditar no melhor e acreditar que as coisas vão mudar. Mas voltando lá para o começo, para a palavra de perseverança que o Espírito Santo trouxe, lá em Mateus 10. Então, Apocalipse ele vai falar dos finais dos tempos e os evangelhos ali no começo do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles falam do início ali do ministério de Jesus. Então, em Mateus 10, quando Jesus ele vai enviar os seus discípulos, ele já diz, tá? Versículo 16: Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Mais para frente ele continua dizendo: Não se preocupem com o que vão dizer quando vocês forem julgados, porque vocês receberão as palavras certas no tempo certo, que o Espírito Santo guiará vocês novamente. A gente tem que ter o Espírito Santo como nosso guia, senão a gente fica perdido, fica desorientado, a gente não sabe o que faz, né? Então, acima de toda situação, acima de tudo que a gente tem enfrentado, Deus ele está acima de todos. Deus é rei sobre todos os reis. Deus é Deus acima de todo Deus, né, de letra minúscula que queiram colocar.
Então, a gente tem que persistir nessa palavra, que Deus está acima de todos e tudo está sobre o cuidado dele, sobre a permissão dele, né? Então, lá no início, Jesus já dizia aos seus discípulos: vocês serão odiados por me pertencerem, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso no início ele já dizia, né? Aqui não é em Apocalipse, aqui em Mateus, é no início. Mas não tenham medo do que ameaçam vocês, porque está chegando a hora em que a verdade será revelada. Tudo que está escondido será reconhecido. Amém. Não é fácil, né? Às vezes a gente quer que as coisas melhorem. Mas Jesus pede o contrário, ele pede que a gente perca o nosso eu. Se você tentar salvar a sua vida, você a perderá, mas se a perder por minha causa, você a salvará. Então, as coisas daqui pra frente, a gente tem que entender que não vão melhorar, vão complicar. Amém? Fácil não vai ser, ele já disse, mas a gente tem que persistir. Persistir até o fim. Não nessa última semana, mas acredito que umas 2 semanas atrás, eu recebi um cliente que ele falou assim pra mim: eu odeio os cristãos. E ele é casado com uma mulher evangélica. Eu perguntei pra ele como que ele odeia. Ele falou que odeia os cristãos. E que quem fosse cristão não tinha que votar nem no Lula e nem no Bolsonaro. Aí eu vou trazer uma palavra para vocês que tá lá em Apocalipse 3:20, lá onde Jesus diz que bate a porta, né? Eu conheço bem as suas obras, sei que você... Versículo 15, tá? 3:15. Eu conheço bem as suas obras, sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou ao ponto de cuspir você da minha boca. Gente, isso é muito forte, tá? Algumas versões falam em vomitar, em outras em cuspir. Mas é esse o sentimento que Deus tem quando a gente é morno, quando a gente não toma uma decisão daquilo que a gente quer seguir, né? Às vezes a gente acha que segue Jesus, a gente acha que acredita em Deus, mas quando a coisa aperta a gente, né? Fica em cima do muro e acaba pendendo pro outro lado. Então é essa vontade que Deus tem, de cuspir a gente na boca dele. Eu lembro exatamente da dor que eu senti quando eu escutei essa palavra alguns anos atrás, onde eu tomei uma corda, né? Tomei aquele choque de realidade. Porque por mais que muito tempo assim em igreja e eu já tinha escutado essa palavra, mas nunca tinha entrado verdadeiramente. Você que é morno, eu tenho vontade de cuspir você da minha boca. Então, Deus quer que a gente seja decidido naquilo que a gente quer, que a gente não fique em cima do muro, né? A gente teve, eu não sei de números exatos, mas uma grande quantidade de pessoas no nosso país que votaram em branco, nulo ou não foram votar. Grande quantidade. Essas pessoas estão em cima do muro, né? Porque por mais que você seja contra alguns princípios de uns, mas totalmente contra os princípios do outro, você tem que tomar algum partido, você tem que tomar algum lado. Às vezes, os dois lados não vão te representar, mas você tem que ver aquilo que representa a sua ideologia, aquilo que representa aquilo que você acredita, aquilo que você quer para os próximos anos, né? Aquilo que você deseja para os seus filhos. Se você não tem filho, aquilo que você deseja
para a tua família, para aquela criança que você conhece. Gente, isso é muito forte. Não fique em cima do muro. Tome a sua decisão. Tome a sua decisão e abra as portas para Cristo. Ele está batendo e tem muita gente que não está abrindo. Que acha que acredita em Jesus. Que acha que é crente. Crente até o diabo é crente. Eu escutei isso do meu cliente. Porque primeiro ele falou que ele odiava crente. Depois ele falou assim, não, crente até o diabo crente. Né? E então ele corrigiu, eu odeio os cristãos. E eu ousadamente eu falei para ele, tem salvação para ti, né? E ele disse, eu já estou salvo, né? Então, não estou dizendo aqui que eu sou melhor que ele, porque todos somos falhos, todos. Mas a misericórdia de Deus vem sobre nós todas as manhãs. A palavra dele diz isso. A misericórdia dele vem sobre nós todas as manhãs. Então, que o nosso eu diminua, que Cristo vive em nós, habite em nós, que o Espírito Santo nos guie todos os dias e nos dê a direção. A que lado a gente tem que seguir, a que lado a gente tem que ir. A palavra dele diz em Isaías que a gente vai ouvir uma voz atrás de nós, nos dizendo o caminho. Para que lado? Que o Espírito Santo te guie, te ilumine, te dê a direção para que lado você tem que ir. Não estou falando aqui que você tem que seguir A ou B. Isso é o Espírito Santo que vai te convencer, não é eu. Não é eu. Amém? Aleluia. Acredito que é isso. Em Apocalipse 3 termina dizendo que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Então não adianta mais eu me prolongar. É o Espírito Santo que vai te convencer. Amém?